Agora a gente vai ver como pegar a aplicação que a gente criou ali dentro do nosso diretório e subir isso para o repositório do Git. Então, a primeira etapa que a gente tem aqui é ter o Git instalado na máquina. Então, tem que vir aqui dentro do site do Git, é só colocar o Git e o GitHub, são coisas diferentes, né? O Git é o nosso gerenciador efetivo, o GitHub ele é a nuvem aí que vai disponibilizar os dados na internet. Então, primeiro é baixar o Git para a gente poder ter o gerenciador, os comandos de forma local. Só acessar aqui o gitsm.com, se colocar Git download aí vai aparecer. E a gente tem aqui, só realizar o download do Git pro Windows aqui, lembrando aqui que a gente vai trabalhar com x64, então aqui Git Windows x64 Setup, instalar next, não tem segredo. E aí o Git ele tem uma série de comandos que é importante estudar, entender como funciona, mas nesse primeiro momento a gente vai só se preocupar em como subir esses dados lá para o nosso repositório. Então a gente vai vir aqui, tem esse Git Sheet Education aqui que eu vou deixar, que tem alguns comandos que são básicos aqui que a gente precisa, como a configuração inicial, como para poder fazer um init aqui, para poder fazer um commit, mas depois vocês vão caminhando aí, também vou deixar alguns materiais complementares para estudar um pouco mais sobre o Git. O que a gente vai precisar nesse começo aqui, depois de instalar, é fazer o git config global no username, para definir qual que é o nome do usuário e qual que é o e-mail. Por que isso aqui é importante? Ele vai referenciar como a gente vai chegar lá no nosso repositório em nuvem, que no caso aqui a gente vai utilizar o GitHub. Então todo mundo tem que ter a conta no GitHub, você vai ter um usuário e vai ser você vai ter o seu usuário e o e-mail que você vai utilizar. Na hora que você tentar mandar dados a primeira vez, ele vai pedir aí a sua senha. Então todo mundo tem que estar com a conta aqui, então só para mostrar aqui como que ele vai aparecer depois que você criar a sua conta, você vai conseguir visualizar aqui, ó, qual que é, aqui no canto aqui, você consegue ver qual que é o teu usuário aqui. Então aqui tem o meu usuário, esse usuário que você vai utilizar, e você vai utilizar o e-mail ali que você vai trabalhar. Então aqui dentro do GitHub, ele funciona como um repositório de nuvem para a gente. Então, você entrou aqui dentro do GitHub, instalou o Git na sua máquina, entrou aqui dentro do GitHub, aqui, cadastrou o seu usuário e senha. O que você vai fazer? Você vai ter que ir no terminal e realizar aquelas configurações lá que eu acabei de citar aqui anteriormente. Então, você vai vir aqui dentro do Git Sheet aqui, e vai fazer aqui o git config -- global, username, vai colocar o teu... você vai colocar o seu nome de usuário e depois aqui você vai colocar a sua senha. Então a gente tem aqui, a gente vai fazer essas duas etapas aqui. Então você pode abrir para poder fazer esse procedimento aqui, ó. Você pode abrir o PowerShell, você pode abrir qualquer tipo de terminal, até próprio lá no VS Code. Então a gente vai colocar aqui Git. Se você der um Git aqui, ó, ele tem que dar um retorno. Isso quer dizer que o Git está instalado na sua máquina. Se você escrever o Git e falar que comando não reconhecido, o Git não está instalado. Então, primeiro instala o Git para depois fazer esse vínculo lá com o GitHub. Então, isso aqui que a gente vai fazer, ó, esse Git config aqui, e aí -- global, quer dizer que é para a tua máquina inteira, para todos os repositórios que você tem, não é só para esse repositório que você está aqui. E user.name aqui, e aí você vai colocar o nome de usuário ali. Então, no caso aqui, o meu aqui é o Matheus, sem o S aqui, e Franco. Então, da onde que eu pego esse nome de usuário aqui? Se você entra lá dentro do seu Git aqui, ó, como eu falei, você consegue visualizar aqui qual que é o nome de usuário seu. Então, aqui se você olha aqui, então vou pegar aqui o meu nome de usuário, dá um Enter aqui, e aí depois vou fazer a mesma coisa aqui que eu fiz aqui pro name aqui, vou fazer pro e-mail. Então eu tenho que configurar. Por que isso aqui é importante? É como ele vai chegar lá dentro do nosso servidor do Git. Então a gente precisa fazer essa referência. Então o nosso e-mail aqui, vou colocar o meu e-mail aqui, mateusefranco@gmail.com. Então aqui eu já configurei o que? O meu usuário e o meu e-mail aqui. Então o que a gente vai precisar agora? A gente precisa ir lá no VS Code, lá, fazer a configuração lá do nosso usuário do Git no VS Code, para que a gente consiga subir os dados de forma mais simples. Mas com isso aqui, ó, a gente já tem toda a configuração base pronta. Então tem algumas formas de fazer isso aqui, várias formas, mas a gente vai fazer aqui utilizando o VS Code. Então aqui dentro do VS Code, aqui, onde que a gente acabou de criar a nossa aplicação, a primeira etapa que a gente tem que fazer aqui é entrar aqui com o nosso usuário do GitHub para que a gente consiga fazer esse vínculo.
Uma vez que a gente já tem o Git instalado na nossa máquina, já fizemos essa configuração aqui, né, inicial que a gente vai trabalhar. Aqui dentro do próprio VS Code a gente já tem aqui o nosso sistema de controle de gestão de software, que é baseado no Git aqui. E aí a gente consegue inicializar o nosso repositório, que é a mesma coisa da gente dar um git init lá dentro do diretório que a gente está trabalhando, e a gente tem a opção aqui de publicar lá no GitHub. E é isso que a gente quer fazer, né? Mandar esse projeto que a gente está trabalhando aqui, a gente mandar lá. Então a gente precisa permitir aqui a extensão do GitHub aqui. Ele vai chamar aqui o vínculo com o nosso GitHub, então, para que a gente consiga aqui fazer o login. Então, para você, deve pedir o quê? Para colocar o usuário e senha. O meu, como já está logado aqui, eu vou dar um continue aqui, vou abrir o Visual Studio novamente, e aí ele já faz esse vínculo automático. Então, é importante aí você tá com acesso ao seu Git aí, e aí ele já vai aparecer aqui, se eu quero publicar aqui num repositório privado, ou se eu quero publicar isso aqui é porque eu deixei nova pasta, aqui está o nome do projeto, ou num repositório público. Privado, só você ter acesso, para que outras pessoas tenham acesso, você precisa adicionar ele como colaborador, e público aí qualquer um que tiver o link vai acessar. Então vou colocar como público aqui, que é o nosso exemplo, falar o que ele vai subir, né? Então ele vai subir aqui o nosso arquivo agrupador e o nosso exemplo pasta aqui, que é o que a gente abriu, né? Então eu vou deixar aqui dessa maneira, dar o OK aqui, e automaticamente ele já vai fazer o processo aí de commit, de subir aí. E aí também vou mostrar aqui se eu alterar alguma coisa, né? Como que a gente consegue fazer isso aí. Uma vez que ele já subiu tudo aqui, aonde que ele está isso? Se você for lá no seu Git lá, a gente vai conseguir ver isso lá. Uma vez que a gente enviou, a gente pode aqui no nosso repositório do Git aqui, né, no nosso usuário, se você vier aqui em repositórios, você vai ver que vai estar aqui esse nova pasta aqui, que é o que a gente acabou de mandar com o nome. Dentro dele aqui tem o meu exemplo aula e aqui está todo o nosso código. E aqui eu tenho o meu código aqui, e se a gente precisar atualizar ele ou precisar fazer qualquer coisa, eu posso vir aqui trabalhar normalmente aqui dentro do nosso VS Code aqui, vou voltar aqui. A gente vai continuar a nossa programação. Então, se por exemplo, se eu alterasse aqui as médias dos valores do nosso vetor de inteiros, fiz uma alteração aqui. Então, todo processo de alteração, quando eu vou atualizar no meu repositório, ele tem 3 etapas, que ele é automatizado aqui dentro do VS Code. Que ele é adicionar os arquivos, que é um git add, adicionar os arquivos que eu quero versionar ele, criar um commit, que é uma mensagem, e enviar. Se eu clicar aqui no símbolo aqui do Git, ó, ele já vai fazer isso pra gente. Ó. Então ele já olha quais arquivos que foram alterados, que é o program.cs. Eu posso, se quiser, que eu posso remover ele ou deixar. Criar uma mensagem, então o add já foi feito. Criar uma mensagem aqui, então sempre que a gente coloca o nome aí por padrão Fiat, de feature, alguma alteração aqui, ou documentação, ou algum bug fix que a gente fez. Então vou colocar Fiat aqui, alteração, traço, mensagem aqui. E aí a gente criou uma mensagem informando qual tipo de alteração a gente fez no código. E o commit é o quê? É criar uma versão. Então dou um commit aqui, ele quer, se eu quero perguntar se eu quero commitar. Comitei já. Só que isso está só aqui no controle de versão da minha máquina. Para eu poder mandar isso lá para o GitHub, que é a nuvem, eu vou dar um sync change, que é pegar e enviar isso aí. Então eu vou dar um sync aqui, ele vai perguntar se eu quero realmente enviar aqui. E aí ele vai fazer esse processo de sincronismo do meu repositório local com o meu repositório na nuvem. Se a gente observar aqui agora, ó, aqui estava sem a mensagem, vou atualizar aqui agora. Ó, agora já apareceu aqui, ó. Média dos valores de inteiro. Então, conforme depois que você inicializa aí, o trabalho é só inicializar a primeira vez. Depois você vai trabalhar, cria o commit aqui, que é a mensagem, comita e sincroniza. E aí você vai atualizando o seu repositório. Logicamente, que é o método recomendado, e depois com o tempo, é você fazer todos esses comandos aqui via terminal. Então, via terminal aqui, eu vou fazer um git add, vou fazer um git commit, vou fazer um git push, que é esse processo aí de sincronizar, de enviar. Então, com o tempo, vocês vão conhecendo um pouco mais sobre os comandos. Nesse começo aqui, qual que é o mínimo? Realizar a instalação do Git na sua máquina, cria a conta no GitHub, configura Git, config, ---- global, user.name, depois user.email, fez essa configuração,
vem aqui dentro do VS Code, vem na parte de versionamento aqui, fala que você quer publicar lá no GitHub. Automaticamente, você estando com o seu GitHub já conectado aí na sua máquina, aí, já logado, se não tiver ele vai pedir para você logar, ele vai autorizar o processo, vai vincular aqui e aí você já vai conseguindo criar o versionamento. E aí o que você envia aí como resultado, né? Você fez aí a tua atividade, o que você vai enviar como resultado? Então aqui no repositório, por exemplo, que a gente tem aqui, ó, você vai clicar aqui em Code e copiar esse link aqui, ó. Esse aqui é o link do Git, ou se você vier aqui nesse superior enviar. Então você vai pegar esse link aqui e mandar. Então a nossa atividade aí, ela vai ficar para que você replique isso que a gente acabou de fazer aqui, essa atividade, suba para o GitHub e envie o link do GitHub. Além aí desse exercício aí que a gente acabou de fazer agora, vocês vão mandar também um link ali da lista de exercícios que vocês estão desenvolvendo. Então vocês já desenvolveram o exercício 1 anteriormente, o exercício 2 a gente já fez em sala, vocês vão fazer aí agora também o exercício 3 e 4. Então, vai colocar tudo dentro de um repositório só, ou seja, tudo dentro de uma capacete, igual ao projeto. Então, você vai ter aí o teu projeto, lista de exercícios. Lá dentro tem que ter o quê? O exercício 1, 2, 3 e 4. E aí você vai mandar o link do Git dessa lista de exercícios, juntamente com a atividade que a gente fez hoje. Qualquer tipo de dúvida é só chamar no nosso ambiente.